Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E hoje a gente vai falar um pouquinho de planejamento. Principalmente agora, na época de reforma da Previdência. A gente tem que ter um planejamento. Por que, Tatiana, eu preciso ter esse planejamento? Porque só regras de transição nessa parte da reforma da Previdência, a gente vai ter 5 regras. Então, você precisa saber qual é, se você ainda não está aposentado, qual é a regra que mais vai se adaptar ao seu caso, qual é aquela que vai ser melhor para você. Então, por isso, é fundamental um planejamento previdenciário, para que você possa evitar que se tenha uma aposentadoria abaixo do esperado. Principalmente agora que essas regras vão ficar cada vez mais rigorosas. Então, é imprescindível o planejamento da aposentadoria, para que você não perca dinheiro no momento de que você vai requerer o seu benefício. Então, esse planejamento é um instrumento de extrema importância para garantir o melhor benefício ao segurado, tratando-se, portanto, de uma preparação pré-aposentadoria, que é baseada na legislação e no tempo de contribuição, idade, valores pagos ao INSS de cada pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas saem correndo para pagar os atrasados ao INSS na tentativa de se aposentar. E muitas vezes elas acabam jogando dinheiro fora. Pega a pessoa, tem casos no escritório que a pessoa pagou ela pagou 40, outro ela pagou 50 e poucos mil reais. Então, o que acontece? A pessoa paga, o INSS pega o dinheiro, mas depois não converte aquilo em contribuição, porque nem todas as pessoas que deixaram de pagar o INSS por um determinado tempo, elas podem recolher os atrasados. Você precisa verificar se tem comprovação do trabalho na época, ou no caso do facultativo, se está dentro dos 6 meses. Então, não adianta você sair correndo por aí, fazendo loucuras, principalmente em se tratando de aposentadoria, tentando adiantar a sua aposentadoria, que você receberá durante a sua velhice inteira. Então, o que acontece? Você pega, sai correndo, você não tem um planejamento, você não tem data, você não tem ideia, você não tem noção. Então, se passar no INSS, porque é cada vez mais complicado, eles mal estão analisando documentos, a gente tem vários casos de que a pessoa tem o tempo e eles não concedem. Então, acaba sendo pior para o INSS, porque depois você processa o órgão e ganha os atrasados. Mas assim, eles estão... Então, você tem que ter um planejamento, é importante, que vai permitir que você trace a previsão da sua aposentadoria, que você faça contribuições necessárias para receber aquilo que você planejou. Porque não adianta, tem muitas vezes que a pessoa está jogando dinheiro pela janela, que aquela contribuição não vai aumentar. E muitas vezes a pessoa é facultativa, então quer dizer, não vale a pena, você tem que pensar antes de fazer. Então, as vantagens do planejamento é saber a data exata para você pedir a aposentadoria. Porque muitas vezes a pessoa trabalha anos a mais, porque ela já tinha o tempo necessário para pedir a aposentadoria e ela não pediu por mero desconhecimento. E acabam o quê? Essas pessoas contribuindo mais tempo e, consequentemente, elas perdem dinheiro. Por quê? Porque você continua pagando, você deixa de receber por anos o que era um direito seu, mas é aquele tal negócio, o direito não socorre os que dormem. Se você tem direito de se aposentar, mas você não pede, ninguém vai bater na sua porta e falar, olha, o direito está aqui te esperando, ou você exerce ou não, entendeu? Agora, você não quer, você não faz conta, você não está preocupado,
Tem gente que já tem o tempo, que já tem o direito, mas que não se aposenta porque tem medo de ser demitido. Porque, olha, a política da empresa são, no caso de corte, os aposentados são os primeiros. Bom, tudo bem. A pessoa, às vezes, ela faz o planejamento, ela tem a noção do quanto ela tem para receber, mas ela opta por aguardar. Tudo bem. Mas ela, pelo menos, ela sabe aonde ela está. E no caso de uma demissão, num caso de um problema, ela vai correndo e pede aposentadoria. Ok. Mas o que, assim, chama atenção é que tem muita gente que não tem ideia, não tem noção de como é feito o cálculo, de como são feitas, como é que tem que contribuir. Tem gente, nós estamos em 2019, tem gente que está achando que a lei é dos últimos 36 salários. E faz muitos anos, 20 anos que mudou a lei e a pessoa continua achando que se pagar os últimos 36 no teto, a pessoa se aposenta no teto. E não é assim que funciona. Então, às vezes você precisa explicar para essa pessoa que mudou a legislação. Por quê? A pessoa não tem obrigação. Ninguém tem obrigação de saber. Você tem obrigação de ser bom naquilo que você faz. Mas legislação previdenciária, que é extremamente complexa, que muda todo ano, você não tem obrigação nenhuma. Então, por isso é bom você ter alguém que faça isso para você. Você ter um profissional da sua confiança que vai fazer esse cálculo para você, que vai verificar qual a sua situação, que vai te dar opções de qual a melhor aposentadoria, que horas você vai se aposentar, com quanto você pode se aposentar e qual o valor que você deve manter os recolhimentos. Um outro fato que gera bastante prejuízo é a pessoa solicitar aposentadoria antes do tempo, porque muitas vezes ela fica meses aguardando a resposta e quando ela se dá conta que por alguns dias ou um mês a mais, se tivesse na data correta, ela estaria recebendo benefício. Mas ela terá que entrar com um novo pedido e aqueles meses que ela aguardou a resposta, por ter entrado na data errada, ela acaba perdendo. Uma coisa é o INSS errar. Uma coisa é você ter o direito, o INSS negar o seu direito porque ele está errado, é uma situação. Outra situação é você dar a entrada na data errada. Aí não tem o que fazer. O erro é seu. Você vai ter que dar uma nova entrada e na data correta. Tá? E aí não tem o que brigar, não tem como pedir atrasado. Aí, quando o INSS erra, é uma situação. Agora, quando a pessoa erra, aí realmente você perdeu dinheiro e vai ter que fazer de novo. Agora, pior mesmo são como aquelas pessoas que pagam valores altíssimos de atrasados, que eu estava falando, e quando se dão conta, esse tempo não vai entrar como tempo de contribuição. Então, a pessoa vai ter que fazer uma escolha. Ou ela vai na Receita Federal e ela pede o levantamento desses valores que ela pagou e que não foram reconhecidos, ou ela entra com uma ação contra o INSS para fazer o INSS engolir aquele pagamento, né, através de uma ação judicial, para que aqueles valores que foram pagos e aquele período possa entrar na contagem de tempo de contribuição. Então, você entra com uma ação, você comprova que você trabalhou naquele período, que você tem declarado no imposto de renda, que você emitiu nota fiscal, e aí você vai conseguir somar esse tempo para a sua aposentadoria. Mas aí vai depender de um juiz, vai depender desse juiz concordar com você, dizer que você está certo, e aí levam alguns anos. Então, o planejamento, ele te ajuda a receber o melhor benefício possível. Então, hoje, você não precisa, na legislação atual, você não precisa contribuir sempre no teto previdenciário. A média utilizada para calcular o valor da aposentadoria é baseada a partir de julho de 94, em 80% maiores salários de contribuição. Portanto, 20% do período de contribuição que tiver remuneração mais baixa, desde julho de 94, ele é desconsiderado. Então, a garantia do melhor benefício é um ponto crucial. Não apenas pela questão do valor, mas é um direito do segurado que deve ser garantido. Um outro exemplo de falta de planejamento são aquelas pessoas que ficam anos recebendo benefício por incapacidade, passam pelo pente fino, o benefício é cortado. Aí a pessoa acha que ela já pode pedir aposentadoria, mas ela desconhece que para esse período que ela recebeu o benefício,
entrar no cálculo, ele precisa possuir contribuições intercaladas. Ou seja, antes de pedir a aposentadoria, você precisa fazer pelo menos uma contribuição para o INSS, para que aquele período todo do recebimento do benefício por incapacidade entre no cálculo. Então, não existe uma data exata. Agora, tem muita gente que está lá recebendo benefício, a pessoa está lá recebendo, ela vira e fala assim, não, eu recebi o cancelamento do benefício, já vou no INSS e já peço aposentadoria. Ela vai pedir e vai ser negado. Por quê? Porque ela não fez uma contribuição, porque não tem contribuição intercalada. Tem que ter contribuição posterior para que possa entrar no cálculo aquele período que você ficou recebendo auxílio-doença. Então, isso é um pulo do gato. Se você não fizer isso, se você não tiver orientação, você vai entrar e vai tomar um não. E vai tomar um não por desconhecimento, porque você não fez um único pagamento para o INSS. Então, não existe também uma data exata para você fazer. Às vezes a pessoa fala assim, Tatiana, quando que eu faço esse planejamento? Não tem. Eu não posso te falar, olha, um mês antes de você se aposentar, porque muitas vezes você precisa arrumar a aposentadoria. Você precisa arrumar as contribuições da pessoa para que ela possa, na hora da aposentadoria, não ter aquele monte de coisa. Porque às vezes a gente entra para um cliente, mas se o negócio está tão enrolado, tem tanta coisa para arrumar, que aí você arruma tudo na última hora e acaba o quê? Atrasando a aposentadoria. Porque se tem que arrumar muita coisa, o funcionário olha, pega outro que está mais fácil e vai deixando aquele. Aí chega uma hora que aquele tem que ir. Muitas vezes, na pressa, que ultimamente está uma pressa violenta, eles não estão nem analisando direito. Então, o que a gente está tendo de indeferimentos é, assim, algo assustador. O INSS, ele está fazendo tudo porcamente. A concessão dos benefícios, eles não estão fazendo análise devida. O que vai ter? Isso vai gerar uma enxurrada de ações judiciais. No escritório, a gente já tem várias preparadas. Por quê? Porque errou. Aí você pede de novo, ele dá. Aí ele concedeu. Aí você entra com uma ação falando, olha, eu pedi na tal data, ele não concedeu. Aí depois ele me concede, eu pedi em janeiro, ele negou, dizendo que eu não tinha tempo. Em março, em julho eu pedi de novo, ele me concedeu com 32 anos. Então, peraí, se eu preciso de 30, ele em janeiro falou que eu não tenho tempo, como é que em junho eu tenho 32 anos? Da onde surgiu? Então, ele errou. Então, se ele errou, ele vai pagar pelo erro dele. Então, isso é um planejamento. Isso você sabe a data, você entra com tudo que você faz um planejamento, ainda pode dar errado. Agora, calcula quem acha que não precisa de planejamento, que vai lá e faz, e vai sozinho, e acha que está abafando. Com planejamento, às vezes ainda dá errado. Então, planejamento, quanto antes você começar, melhor. Por quê? Porque aí você vai ver qual é melhor, se você vai pagar, de que maneira você vai pagar, quanto você vai pagar, como é que vai ser a aposentadoria. Então, tudo isso você já vai ter uma ideia. E, claro, a gente vai ter a reforma agora e daqui 5 anos outra. Então, você já tem que estar mais ou menos preparado para o que pode acontecer e com base no futuro. Então, você já tem que saber mais ou menos como é que você vai fazer esse pagamento, como é que você... Então, tudo isso entra no planejamento. Bom, em um planejamento recente, a gente constatou que para uma cliente é muito mais vantajoso se aposentar agora pela proporcional, na lei atual, do que pagar mais 2 anos com a mudança na regra. O valor seria praticamente o mesmo, ou seja, ela pagaria mais 2 anos e pela nova regra, o valor seria o mesmo que ela tem direito hoje ao requerer aposentadoria proporcional. Então, nesse caso, compensa pedir, porque além do que ela vai receber, ela vai também deixar de pagar, uma vez que ela é contribuinte facultativa. Então, ela não tem a obrigação de pagar. Ela está pagando justamente para somar aquele período para ela poder se aposentar. Então, a partir do momento que ela deixa de pagar aquilo e está recebendo, é uma situação. Aí não, ela pega e fala, não fez o planejamento, ela continua pagando e daqui uns anos ela vai se aposentar com o valor que ela já teria direito hoje. Olha que loucura. E é assim que funciona. Se você não se planejar, se você não tiver, sabe, tudo esquematizado, você acaba perdendo dinheiro. Então, você precisa saber, aquelas pessoas que ficam contribuindo
a vida toda pelo teto. Não, se ela é uma contribuinte facultativa, por exemplo, ela pode fazer um planejamento e pagar menos, porque 20% do total vai ser descartado. Então, às vezes, esses 20% você pode pagar pelo salário mínimo. Mas tudo isso, quem vai dizer é um planejamento. Eu recebo mensagem assim, ai, doutora, eu tenho 30 anos de contribuição e 56 de idade. O que acontece? Primeiro, você lê o e-mail, é um e-mail que não tem nem nome. Você já não sabe se é homem ou se é mulher. Você não sabe quando a pessoa começou a trabalhar. Você não sabe como é que se tem buraco, quais são os valores. Aí a pessoa já quer uma resposta. Gente, eu só trabalho aqui na Rádio Esotérica, mas eu não tenho como jogar, ver na bola de cristal, essas coisas eu ainda não aprendi, tá? Então, é importante vocês mandarem as informações, tá? E também, você manda o e-mail, é apenas um esclarecimento. Agora, tem gente que manda e-mail todo dia, quer consultoria, quer todo dia. Não tem como. Você responde uma dúvida, uma coisa simples, é sim ou não. Não, a pessoa quer uma explicação super, sabe, difícil. Ela manda um e-mail que já não é um e-mail, é uma carta, né? Aquelas cartas gigantes que você imprime e não acaba mais de sair. E ela quer que você planeje a vida dela e responda por e-mail. Não funciona assim. E-mail é sim ou não. Você tem uma dúvida um pouquinho mais complicada, uma coisa mais complexa, você agenda uma reunião. Não adianta, eu não tenho dados para responder por e-mail. Consultoria você não dá por e-mail, não existe isso. Então, você marca, aí sim, com todos os papéis eu posso te dar uma resposta. Agora, fazer as coisas, às vezes eu respondo, falo, olha, infelizmente o que você quer não dá para fazer da forma que você quer. Entendeu? A pessoa nem... E aí, eu posso me aposentar? Você olha para... Como? Você não tem tempo? Qual a sua idade? Às vezes a pessoa manda, eu tenho 20 anos de contribuição, posso me aposentar? Gente, eu não sei. Se a pessoa tem um homem mais de 65, pode. Mulher com mais de 60, pode. Agora, se tem menos, não. Vai depender. Entendeu? Vai depender muito do caso. Às vezes a gente pega pessoas que já estão com a aposentadoria, pedido de aposentadoria agendado e vai no escritório, vim ver se tem... Tive semana passada, a pessoa ia dar entrada na segunda, na sexta-feira foi lá ver se tinha o tempo. Não tinha. Eu falei, então, não tem. Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, você tem duas opções. Ou você vai lá para tomar um não, ou você já desiste. Nem toma o tempo do funcionário, porque tempo de contribuição você não tem. Direito a proporcional não é todo mundo que tem. O pessoal já acha que todo mundo tem direito a proporcional. Nesse caso, eu não tinha. Precisava dos 35. O que aconteceu? A pessoa não tem direito. Agendou por agendar. Então, precisa tomar cuidado para você não cometer esse tipo de erro. Porque isso é muito comum. E às vezes a pessoa já fica até fazendo conta de quanto ela acha que vai receber. Mas quanto ela acha que ela vai receber, primeiro, precisa ver se ela tem direito. Segundo, se o que ela vai receber é aquilo que ela está esperando. Porque 99,9% das vezes é muito abaixo, menos da metade. Aí a pessoa se desespera, aí a pessoa entra em depressão. Então, você precisa evitar toda essa dor de cabeça. Você precisa evitar dar cara a tapa. Você tem que pôr uma pessoa que faça isso, porque quem vai dar a cara a tapa é a pessoa. Você entendeu? Porque você não pode. A gente às vezes pega cliente que já está tão estressado, que chega a nos procurar numa fase tão complicada da vida, que a pessoa, você vai dar entrada, a pessoa já está gritando com você, já está sendo com grosseria, sabe? Por quê? Porque a pessoa já está estressada, já entrou 200 vezes, já tomou 200 nãos, e aí você dá entrada, precisou de um papel, a pessoa surta. Simplesmente a pessoa surta. Então, precisa tomar cuidado, precisa fazer um planejamento. Com todo o planejamento, acho que você tem chance de tomar não, porque eles não analisam. Calcula se você não fizer. Calcula se você for lá na louca. A chance de dar errado é muito grande. Então, você precisa tomar cuidado. Então, diante das incertezas, né, da reforma previdenciária, para você não ter surpresas desagradáveis, é importante que se faça um planejamento por um profissional capacitado e que conheça bem as regras da legislação previdenciária. Então, os objetivos do planejamento previdenciário é antecipar a sua aposentadoria. Você vai calcular o tempo de contribuição. Antecipar significa o seguinte, às vezes você tem até um tempo para você pagar e você não pagou aquele período. Às vezes você tem um tempo numa empresa que não foi considerado,
que dependendo dos papéis, ou você tem um tempo que ficou perdido no INSS, ele não contou. E que às vezes com o extrato analítico do FGTS você consegue fazer com que esse documento entre na soma. Então você antecipa a sua aposentadoria. Outra questão é o PPP, que muitas vezes ele vem com erro da empresa. E aí você corrige esse PPP e aí você faz com que ele entre no cálculo da aposentadoria. Então, quando você corrige e ele entra no cálculo, você precisa trabalhar menos tempo. Porque para o homem com 25 anos de contribuição e para a mulher, o homem soma 1,4 a cada ano e a mulher 1,2. Então, a mulher que trabalha numa enfermeira, num hospital, cada 10 anos dela valem 12. E o homem que trabalha num hospital, cada 10 anos valem 14. E aí, essa pessoa, você pode muitas vezes antecipar a aposentadoria dela. Ela não precisa ficar 35 anos trabalhando. Com 25 ela já sai. Porque isso é feito para tirar a pessoa antes do mercado de trabalho. Agora, se essa pessoa se aposenta numa aposentadoria especial e permanece no hospital, o INSS muitas vezes vai lá e cancela a aposentadoria da pessoa. Por quê? Porque se eu tiro você do mercado de trabalho antes da hora para preservar a sua saúde e você volta, então você quer morrer, você vai morrer, mas sem aposentadoria. É assim que o INSS faz, tá? Então precisa tomar cuidado. Então muitas vezes a pessoa perde, faz coisa errada porque não tem conhecimento. Planejamento também, ele vai analisar a necessidade, se você entra com uma ação judicial, se você entra com um recurso administrativo, qual vai ser o melhor, qual vai ser o mais vantajoso, se você tomou negativa, se você não tomou, o que vai fazer a partir daí, como que vai ser feito para você conseguir esse tempo, para você conseguir o quê? Se aposentar, o objetivo final, o quê? A aposentadoria. Muitas vezes também, a pessoa que está aposentada, ela pode fazer uma revisão também. É um outro ponto, mas existe também a revisão, porque não é porque o INSS deu aquilo que o valor está correto. Muitas vezes eles erram, e coloca muitas vezes nisso. Planejamento, ele vai converter o tempo especial em comum, porque não é todo mundo que tem aposentadoria especial. Às vezes a pessoa trabalhou num lugar e ela trabalhou nesse lugar só um período. Num determinado período ela trabalhou com agentes que possam prejudicar a saúde da pessoa. Então ela tem direito a essa contagem especial. Nessa, a gente conta a carência, a gente analisa a categoria, se está correta, se precisa retificar alguma contribuição. Às vezes a pessoa, ela está contribuindo como contribuinte individual, aí ela quer complementar e começa a complementar como facultativo. Aí lá na frente o INSS não aceita o facultativo, porque se você é contribuinte individual, se você é contribuinte obrigatório, você não pode ser facultativo. Aí imagina o rolo, a situação, o problema que dá. Bom, gente, então é importante, façam um planejamento para que vocês possam saber como é que está a situação e qual é a saída, quando que você pode pedir aposentadoria e como você vai fazer. Bom, essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.